A gente segue agora, a gente fala do cenário nacional. Eu estou aqui, inclusive, com o NACA, que vai trazer uma pesquisa muito específica para a gente com relação às mulheres, com relação a essa pesquisa do Datafolha. Porque a gente tem um desenvolvimento que a gente consegue acompanhar dos candidatos com relação às mulheres. A gente sabe que as mulheres fazem parte, são a maior quantidade de eleitoras, na verdade, né? Então a gente precisa sempre focar nesse público específico. Definitivamente. O Zanini falou mais cedo aqui que esta pesquisa Datafolha mostra como a terceira, a quarta via reagiram. Sabe aquela história da internet? Mulher que é jovem na internet, reage mulher, bota o cropped. Pois é, a terceira via aparentemente reagiu aqui nessa história. Exato. No público feminino, no eleitorado feminino, a gente tem uma ligeira oscilação dentro da margem do ex-presidente Lula, de 47 para 48, do presidente Bolsonaro, de 29 para 28, então são dois sinais diferentes, um para cima, o outro para baixo. Ciro Gomes, aí sim, sobe 2 pontos dentro da margem de erro de 7 para 9, mas Simone Tebet, aí sim, passa de 2 pontos para 6 pontos entre as mulheres ouvidas pelo Datafolha. É uma diferença grande. Zanini, isso é resultado do debate? Parcialmente. As mulheres são um dos grandes problemas para Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem diversas dificuldades em segmentos, né, ou em regiões. Nordeste é um problema para Bolsonaro, os mais pobres é uma dificuldade que ele tem também, e mulheres. Mulheres talvez seja, os jovens também são um problema para ele, mas mulheres é o principal calo para Bolsonaro conseguir crescer nas pesquisas. As mulheres rejeitam Bolsonaro muito mais do que os homens, basta pegar qualquer pesquisa. E o Bolsonaro também não se ajuda, né? A gente viu recentemente no debate da TV Bandeirantes que ele foi agressivo contra a jornalista Vera Magalhães, foi agressivo contra a candidata Simone Tebet. Ele tem já um problema com as mulheres que ele está tentando resolver, mas é aquela coisa de ele vai tentando avançar, mas aí ele comete alguma bobagem e volte 3 casas, né? Então ele tenta, por exemplo, colocar a Michele Bolsonaro, mulher dele, na campanha para falar sobre mulheres. Ele fala dos projetos que ele sancionou em defesa das mulheres, que foram aprovados pela Câmara, mas aí ele vem e dá uma patada em alguém, numa mulher, e todo esse esforço acaba indo por água abaixo para desespero dos seus assessores. Dito isso, dá para perceber que o Bolsonaro se manteve estável, né, entre as mulheres. Ele continua, ele não piorou, digamos assim, pelo menos isso, né? O que os assessores dele dizem? Que essas agressões que ele cometeu, essas frases grosseiras que ele proferiu no debate, um pouco foram para convertidos, né? Quer dizer, quem já não gostava já não ia votar mesmo, e quem não ligou é porque já ia votar. Mas o fato é que ele tem uma dificuldade de crescer nesse eleitorado, dificilmente ele vai conseguir recuperar alguma coisa nesse eleitorado. As mulheres rejeitam, por exemplo, o discurso armamentista dele, isso as pesquisas mostram. E falando sobre os outros candidatos, a Simone Tebet, que você destacou, ela tem feito uma campanha muito baseada no fato de ser mulher. Ela tem usado na campanha dela o perfil de mulher, de mãe, de um olhar feminino. Ela chegou a dizer, inclusive, que mulher vota em mulher, que a gente sabe que não é bem verdade, mas ela tem usado esse mote. E isso começou a se refletir um pouco nas pesquisas, né? Ela está com 6% entre as mulheres, o que é um pouco o nível, um pouquinho acima do que ela tem no total da população, mas mostra que esse esforço, de alguma maneira, vem dando algum efeito. É a grande aposta dela, né? Tentar mostrar que, olha, os homens não têm condição de olhar o país, transformar o país numa briga, numa polarização, com agressividade, com violência, e é preciso um olhar feminino. Diferente, por exemplo, da outra candidata mulher mais competitiva, que é a Soraya Tronic, do União Brasil, que ainda está com 1%, variando entre 1% e 2%, dependendo da pesquisa. Ela não tem usado tanto esse discurso das mulheres. A Simone tem. E isso já começa a se refletir um pouco na campanha. É interessante até porque a Simone Tebet foi a primeira a levantar a bandeira da mulher e, inclusive, respondeu o presidente Bolsonaro quando ele começou a atacar, por exemplo, a jornalista Vera Magalhães, que a gente acompanhou lá na TV Band durante o debate. Outro ponto interessante que eu queria ver com você, Zanini, que se a gente for levar em consideração esse público feminino,
Entre os indecisos, as indecisas, 3% não sabem. E entre o público masculino, só 1% não sabe em quem votar. Ou seja, existe um espaço, ainda que pequeno. Pelo menos 3% de mulheres eleitoras ainda estão indecisas. Essa é uma eleição interessante do ponto de vista que a convicção do voto é muito forte, muito sólida. Salvo engano, é a eleição em que isso mais se manifesta. As pessoas estão, ou pelo menos dizem que estão claramente decididas em quem votar. Se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro ou outro candidato. A gente sabe também que isso é um pouco relativo, né? Às vezes a pessoa, quando é perguntada numa pesquisa, ela fala que tem convicção, mas isso não impede que ela seja convencida ao longo da campanha a mudar de opinião. Então tem que haver um certo desconto nisso também. Mas o fato é que é uma eleição em que aparentemente a convicção do voto está muito sólida. No caso das mulheres, como você apontou, um pouco menos. Então há um pouco mais de margem para que candidatos como Simone, como Lula, por exemplo, Lula tem falado muito sobre mulheres, né? Lula percebe esse flanco aberto de Bolsonaro e fala muito, embora Lula também cometa seus deslizes machistas, né? Ele é um homem de uma outra cultura, de uma outra época, ele também não está isento de alguns deslizes, mas evidentemente que ele não é Bolsonaro nesse caso, ele não tem a agressividade que Bolsonaro tem. E Lula tem falado muito sobre defender as mulheres, que as mulheres têm que ser valorizadas no ambiente de trabalho, em casa, com seus companheiros e tudo mais. Então esse voto de mulheres indecisas ainda pode mexer alguma coisa.